Olá, pessoal. Eu sou Juliana Peçanha, sou consultora da Perfect, farmacêutica. Eu sou especialista em vigilância sanitária, garantia da qualidade e assuntos regulatórios, tá? E eu vim gravar esse vídeo para poder dar um suporte para vocês. O que que acontece? Eu venho recebendo bastante pergunta e até pedido de ajuda mesmo, né? Em relação a como se organizar para receber uma inspeção sanitária. Quais são as documentações que são imprescindíveis de ter lá na pastinha uma cópia, para que a hora que a inspeção chegar, a gente poder ter tudo em mãos, né? E apresentar para eles sem que a gente tenha que sair procurando documento e também passar aquela impressão de que a empresa é desorganizada, né? Logo já de cara na inspeção. Então, eu vou passar para vocês uma lista desses documentos, o qual vocês vão ter que ter aí na pasta, tá? Esses documentos, eles vão servir para qualquer empresa, né, do nosso ramo de saúde, independente se é alimento, se é cosmético, se é farmacêutico. São documentações padrões, tá? Que a gente vai estar listando aqui. E além dessa lista, eu vou estar pontuando algumas dicas para vocês de atenção, entendeu? Para que não basta só ter o documento tem que estar correto, né? Muitas vezes o pessoal apresenta a documentação, mas não está da forma como tem que estar de apresentação, tá? Então, anota tudo direitinho aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou estar falando aqui, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, depois deixa uma mensagem que eu vou estar respondendo para vocês, tá legal? E eu espero poder estar colaborando com isso, porque hoje a vigilância, ela não tem mais aquele perfil antigo que ela ia na empresa para olhar uma rachadura, olhar um bolor, né? Hoje, a vigilância, ela tem um perfil de levar conhecimento, agregar o que ela sabe para vocês, identificar aquilo que vocês precisam para que possa melhorar a qualidade tanto do serviço quanto do produto, para que a gente não gere nenhum risco sanitário para a nossa população. Então, a gente tem que mudar um pouquinho essa forma, essa expectativa tensa que a gente fica ao esperar a vigilância sanitária. Não precisa disso. Quanto mais tranquilo nós estivermos, melhor vai ser a inspeção, tá? E essa lista de documentação que eu vou passar, embora eu falei que são os documentos padrões, né? Muita gente entende como documentações básicas. Eu, pessoalmente, eu não trato como documentações básicas. Como eu lido com diversos tipos de empresa, a gente vê cenários diferentes, necessidades diferentes. Então, essa definição de básico depende muito do que a empresa está passando, do momento que ela está passando. Se é uma inspeção inicial, se é uma inspeção de rotina, se é uma inspeção por motivo de denúncia, se essa empresa ela tem, né, a condição de ter um setor da garantia da qualidade, ela vai ter essas documentações, obviamente, de forma mais organizada já, ela tem uma pessoa que faz esse acompanhamento lá e verifica, supervisiona esses documentos sempre, então, a chance dessa documentação não estar de acordo é mínima, né? E, então, eu vou tratar cada documento aqui com o mesmo terror e mesma importância para cada um deles, tá bom? Porque a gente está lidando com várias empresas de níveis diferentes, pode estar vendo esse conteúdo e vai entender esse conteúdo de forma diferente, tá bom? E, então, vamos lá. Deixa só mais um detalhe. Além dessa lista de documentação que eu vou passar, eu quero abrir uma aspa aqui, que além dessa documentação padrão, alguns municípios, eles vão exigir de vocês algumas documentações específicas, que não estão necessariamente na regulamentação que a Anvisa fez, né, de acordo com o segmento. Então, uma empresa fabricante de alimento tem lá a legislação de boas práticas da Anvisa,
o farmacêutico, de cosmético, de acordo com cada uma das atividades, né, distribuidora, transportadora, fabricante, então vai ter lá a norma da Anvisa de boas práticas. Alguns municípios têm as regulamentações complementares, então alguns temas não necessariamente vão estar escritos lá na norma de vocês, que vocês têm que ter debaixo do braço, mas sim nas regulamentações complementares. Então, às vezes, dá aquela impressão que o vigilância está pedindo coisa que não está escrito lá na RDC de vocês, né? Na portaria, na lei. Então, tem que olhar direitinho se vocês também não têm que atender a necessidade de alguma norma complementar do município de vocês, ou do estado, tá? Então, sempre tem essa atenção. Elas não vão estar listadas aqui nessa relação que eu vou passar para vocês, tá bom? Então, fica a dica aí nesse sentido, para o profissional tá estudando um pouquinho e procurando esse conhecimento, tá legal? Eu vou listar para vocês, eu vou pegar e vou compartilhar uma tela, o qual tem mais fácil aqui para a gente poder estar acompanhando cada detalhe, cada item e discutindo cada um dos itens, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro documento que a gente tem que ter aí na pastinha, cartão de CNPJ e contrato social. Esse documento, em especial, eu peço para que você, quem estiver separando, né, verificar com o setor administrativo de vocês, ou com a contabilidade, se a versão de documento que vocês estão em mãos é a versão atual. Às vezes esse contrato é alterado e a equipe técnica nem fica sabendo, porque às vezes é uma alteração mais administrativa, é uma alteração de sócio, é uma alteração da questão de cota, né, de algum ato lá do contrato que não cabe a parte técnica estar ciente. Então, aí vocês acabam apresentando um documento obsoleto para a vigilância, né? E então eu peço para que vocês sempre chequem antes, né? Seja quem for que toma conta desse documento aí na empresa de vocês, ver se a via que vocês estão é atualizada, tá bom? Porque acontece muito, é muito comum apresentar documento obsoleto nesse caso, tá? Outra coisa, cópia do contrato de locação para os estabelecimentos que, obviamente, não é próprio, né? Hoje, grande parte do estacionamento é de locação, então é importante ter esse contrato também, tem vigilância que tem o costume de pedir esse documento, tá? O alvará da prefeitura, esse documento, ele causa muita confusão. Infelizmente, hoje, a forma como é descrita o nome, né, desses documentos, ele não tem um padrão em todos os municípios, né, e vigilância. Então, há uma confusão muito grande com alvará de prefeitura, alvará de licenciamento, alvará de vigilância sanitária, autorização de funcionamento, todos esses termos acabam causando uma confusão, né, para algumas empresas, né, que não têm um conhecimento mais aprofundado nesse sentido, né? Até eu estou pensando em fazer um vídeo para poder diferenciar esses documentos direitinho, esses termos, né, que são utilizados tanto pelas prefeituras quanto pelas vigilâncias, para poder ficar mais claro para vocês o que é o que, tá bom? Então, se você não sabe, também deixa uma mensagem que eu respondo para vocês depois, tá legal? Além disso, vocês vão também precisar de apresentar, né, a autorização de funcionamento do estabelecimento, que é o documento emitido pela Anvisa, né? Obviamente que tem alguns segmentos que não se aplica à autorização de funcionamento do estabelecimento, tem uma boa parte, né, das categorias de produtos e algumas determinadas atividades que se faz apenas um cadastro junto à Anvisa, e não se aplica à autorização de funcionamento do estabelecimento. Então, são coisas diferentes, tá? Além da AF, eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, para fabricante, ele tem o certificado de boas práticas também, né? Eu vou tentar depois fazer algo para vocês que possa estar caracterizando cada um desses documentos de forma mais separada
e explicar certinho. Mas, num geral, seria a autorização de funcionamento do estabelecimento, tá? Exceto para aqueles que não se aplica, que tem que apresentar apenas o cadastro junto à Anvisa, tá? Então, tomem esse cuidado, tá legal? A autorização especial, esse aqui é exclusivo para o segmento farmacêutico, tá? Que são os estabelecimentos que trabalham com produto de controle especial, né? Seja transportadora, distribuidora, farmácia, drogaria, indústria. Então, todos os segmentos que trabalham com produto controlado têm que apresentar autorização especial, tá bom? O certificado de regularidade técnica do Conselho de Classe, daí pode ser o CRF, o CRN, o CRQ, vai depender do segmento, né, de atuação aí de cada empresa e com qual categoria de produto que trabalha. O certificado de licença do Corpo do Bombeiro, que é o chamado CLCB, né, ou ainda o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, que também é chamado de AVCB. O AVCB, ele se aplica apenas para as empresas que têm uma metragem um pouquinho maior, acima de 750 metros quadrados já vai o que vai ser emitido vai ser um AVCB, tá bom? Isso também pode ser um tema que a gente pode estar abordando e destrinchando aí, que é bem bacana de estar falando para que vocês possam estar entendendo melhor. Mas, a grosso modo, assim, aqui que a gente está fazendo só um resumo, né, do que vocês precisam ter, seria isso, tá? Esses 7 documentos, vou dar uma dica para vocês. É importante vocês terem uma cópia e terem isso fixado, né, em algum local aí do estabelecimento de vocês, quando é aberto ao público, né, para que todas as pessoas que entrem possam estar visualizando esses documentos de forma que eles certifiquem que o seu estabelecimento está devidamente licenciado. Isso é um critério que algumas normas já têm lá escrito, é uma exigência da norma, e outros segmentos não têm isso escrito. Eu sugiro todos terem isso lá, né, porque dá uma boa impressão para quem está indo no seu estabelecimento, né, passa a impressão de segurança que você está devidamente licenciado, isso é muito importante, tá? Então, eu sugiro que todos, 100% aí, não deixe de colocar esses documentos, fixar esses documentos em um local visível, o qual qualquer um possa estar visualizando, tá legal? É até importante, porque se você também está lá com isso na frente, você fica mais, se você não tem uma agenda, o controle de validade desses documentos, tal, acaba visualizando isso toda hora, fica atento, né? Então, acaba ajudando quem é interno também. Tá legal? Vamos lá. Além dos documentos, né, que a gente falou que vai pular, tem o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional atualizado, tá? Esse documento, ele tem que ser renovado periodicamente, tá bom? A relação de funcionários com as suas funções, porque o PCMSO está interligado com isso, né? A empresa qual presta serviço para vocês para elaborar a saúde ocupacional da empresa, ela precisa dos funcionários com as suas funções, porque baseado nisso é que vai ser definido qual o exame médico que ela vai fazer, né? Então, isso é importante sempre estar atualizado, essa lista de funcionário tem que estar sempre certinha, e a inspeção também vai pedir exame médico de acordo com essa listagem, né? Saber quais os funcionários estão trabalhando e as funções e vai analisar baseado nessa listagem. Então, sempre tem essa relação de funcionários atualizada em mãos, para que nesse momento você não seja aí pego de surpresa, tá? Pede também uma cópia dos ASOS, né, dos funcionários atualizado, às vezes não está com a administração, às vezes a empresa não tem um departamento de RH, né, então vê com quem fica esse documento, quem tem essa responsabilidade na empresa, para que você possa ter uma cópia desse documento junto do PCMSO e dessa relação de funcionário. Para quem não conhece essa sigla ASO, né, estou falando de ASO, são os exames médicos, né, que são feitos dos colaboradores. Alguns colaboradores serão os ASOs de admissão, que são os colaboradores novos, e outros colaboradores serão os ASOs de exame periódico, né. Tem também
os de retorno do trabalho, às vezes você tem um colaborador que ficou afastado por algum motivo de saúde, né? Então, tem esses exames aí que os colaboradores têm que estar fazendo lá no PCMSO, certamente isso está definido certinho para que você possa estar tirando essas dúvidas, tá bom? E esses ASOS também têm uma periodicidade para ser feita, né? Dependendo do cargo, dependendo da função do colaborador, ele tem uma periodicidade anual, outros é a cada 2 anos, né? Muitas vezes o setor administrativo é a cada 2 anos, o setor operacional, que tem um contato maior com o produto, algumas atividades mais de risco, então o exame é feito anualmente, então isso varia muito de acordo com a função, tá? Por isso a importância dessa relação dos funcionários com a sua função certinha, tá? Além desse exame médico, uma coisa que eu chamo a atenção, que é importante vocês saberem, nós como técnico, ter esse cuidado ao contratar uma empresa que faz o PCMSO para a gente, ver se o médico também está se atentando aos exames complementares, tá? Isso vai evitar uma dor de cabeça, tanto com inspeção, quanto com processos trabalhistas lá na frente, quando, de repente, um colaborador se desligar da empresa, tá? Te explico por quê. Um exemplo, uma auxiliar de limpeza. Ela não tem que ir lá no médico e fazer só o exame clínico, né? Ela também tem que fazer, por exemplo, um exame dermatológico. Tem muito auxiliar de limpeza que tem alergia, que pode causar, né, algum problema de saúde dermatológico na mão dela, por conta de um produto de limpeza, por conta do uso de luva, né? Outro caso muito comum também, que tem que ter exame complementar, isso sem sombra de dúvida, um manipulador de hormônio lá na farmácia de manipulação, né? Ele pode ter uma série de problemas hormonais, caso ele não use um equipamento de EPI de forma correta, né? Às vezes ele acaba ficando muito exposto à matéria-prima hormonal, e isso pode gerar uma série de danos para ele na saúde. Então, é importante ter o acompanhamento, né, periódico, dessa questão hormonal desse colaborador. Eu já vi muitos colaboradores processarem, né, empresas, porque depois que sai, vai ao médico e tem algum probleminha de saúde em relação ao hormônio, e culpa a empresa. Se vocês estiverem assegurados que vocês fazem o exame periódico desse colaborador, certamente isso já vai ser derrubado, entendeu? Esse processo. Então, é de extrema importância que vocês tenham também esse cuidado, porque tem muita empresa aí de saúde ocupacional que não tem esse preciosismo, né? Não digamos, no meu conceito não é nenhum preciosismo, é uma obrigação. Mas, infelizmente, hoje, às vezes, por conta de custo, as empresas acabam procurando um prestador de serviço nesse segmento que tem um custo menor, aí o médico não tem tanto critério, e aí isso passa batido, tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Vamos lá, vamos continuar aqui, que era para a gente poder dar sequência. Separar também o certificado de desinsetização e desratização, tá? E junto desse, o de higienização do reservatório de água, juntamente com a ordem de serviço. É super importante a ordem de serviço estar anexada ao certificado, né, ao comprovante que foi feito esse serviço aí no estabelecimento de vocês. Porque cada empresa tem uma forma, cada empresa que presta esse tipo de serviço tem uma forma de descrever os produtos que foram utilizados para execução desse serviço. Alguns colocam na ordem de serviço e outros colocam no certificado. Então, vocês têm que estar avaliando isso direitinho, né, para ver a necessidade de ter um ou outro, ou os dois, de forma que você possa passar para a inspeção, para o inspetor lá, o fiscal, todas essas informações, tá bom? Isso não é importante só para a inspeção, mas para vocês aí internamente, com relação à segurança, né? Às vezes um colaborador apresenta algum sintoma, né, não se sente muito bem no dia que foi feita uma desinsetização e uma desratização. Então, é importante vocês saberem o que está sendo utilizado ali, até para o controle de vocês, tá bom?
Isso é uma responsabilidade nossa e não é só uma questão de vigilância sanitária, tá? O laudo de potabilidade da água, tá? Isso é importante também. Normalmente, quem requer esse laudo não é a regulamentação da Anvisa, muitas vezes, é aí que entra uma regulamentação complementar, tá? Esse é um dos itens que muitas vezes está na complementar e não na da Anvisa, então fique atento. Esse laudo de potabilidade da água é muito comum solicitarem, e ele vai estar disponível para vocês, muitas vezes está na conta mesmo, depende de quem fornece a água para vocês, se é o município, se vocês são abastecidos de outra forma, então tem que ver quem fornece essa água e vocês fazem a solicitação. Essa pessoa, essa empresa que faz o fornecimento, obrigatoriamente tem que analisar a água periodicamente para poder passar um laudo para vocês, tá? É um direito de vocês terem esse laudo de potabilidade, tá bom? Tem algumas empresas que são mais criteriosas ainda e faz a análise própria para ver tudo isso, tá? Mas aí depende do segmento. O programa de gerenciamento de resíduo em serviço de saúde, né, o nosso queridinho, porque dentro dele engloba tanta coisa, né, que procedimentos, a forma como a gente vai destinar esse resíduo, as tratativas dos produtos que estão a vencer, e aí a gente tem um longo assunto para tratar, caso vocês queiram saber mais detalhadamente aí, tá? Esse programa, ele tem que ser muito bem elaborado, tem muita gente aí que faz Ctrl+C, Ctrl+V em documentos que estão disponíveis aí na internet, e que de modo que não atende à realidade da empresa, né? Atualmente mudou a norma, agora é a 222, tem muita gente que ainda está apresentando, né? Eu estou vendo aí muito relatório, o qual a vigilância está apontando que está desatualizado os procedimentos, os registros, o próprio programa, muita empresa ainda não se atentou em atualizar esse documento, então, dá uma olhadinha lá no seu, ver se está atualizado de acordo com a atual norma, tá bom? E se tiver dúvida, fala comigo que eu posso ajudar vocês aí também, tá bom? Manual de boas práticas, organograma, né, fundamental que vocês tenham um organograma, se possível, ter um fluxograma das operações, isso não é um item imprescindível das normas, mas para garantir, aí tem uma tamanha importância mapear todo o processo, o fluxo de todo o processo, né, de como que, o passo a passo, de como que é feito, isso dá um norte para o fiscal, para que ele possa ver que você tem a responsabilidade de não ter a possibilidade de ter uma contaminação, né, no seu produto, porque você estipulou um fluxo certinho da operação, né, então, se vocês conseguirem colocar isso nesse dossiê de documentos, vai causar uma ótima impressão para o fiscal, tá bom? Então, tenta incluir esse documento aí, tá? Os procedimentos também, obviamente, manual, organograma, procedimentos, eles têm que estar devidamente revisados, assinados, datados, tá? Aqui é o calo de muita empresa, é aonde a vigilância tem a oportunidade de aplicar várias não conformidades. E às vezes, muitas vezes, as não conformidades nem é por conta de conteúdo, hein? Por conta do conhecimento que está ali descrito, do processo que está ali descrito naquele POP, ou no manual de boas práticas. Às vezes são falta de uma assinatura, falta um documento que foi elaborado lá no passado, quando foi aberta a empresa, e nunca mais foi revisado, né, não tem uma revisão periódica, né, não tem data, às vezes não tem a versão do documento, né, então tem que ter muito cuidado isso, porque às vezes você criou um documento que foi há 5 anos atrás, então você faz uma revisão periódica dele, mas não coloca a versão, então vamos supor que você faz a revisão anualmente, se foi há 5 anos atrás, a revisão que vai ser feita esse ano é a 5ª revisão, né? Então, tem que tá lá colocado a versão do documento, versão 5 tal, porque tem muita gente que vai revisando em cima de revisão, revisão em cima de revisão, e tem a impressão que aquele procedimento foi criado naquele momento. Não tem
não tem um histórico, um controle de mudança, de revisão desse documento, né? É importante a gente ter esse controle direitinho. Não precisa ser um documento à parte, pode ser no corpo do próprio procedimento, entendeu? Você vai descrevendo ali no início, antes de começar o objetivo do POP, coloca o controle de mudança, coloca a data que ele foi criado, aí se você está fazendo a segunda revisão, revisão 02, por conta disso, eu estou incluindo isso, eu estou excluindo isso, né, eu estou atualizando essa informação, porque a regulamentação está atualizada, e aí, melhoria de processo, às vezes, para poder atender uma não conformidade que está recorrente, então vai revisar o POP para poder ter essa melhoria e não recorrer à não conformidade. Então, escreve o motivo certinho, né? Fica tudo num documento só, sem burocracia, sem ficar dividindo em muitos registros. E a hora que o fiscal ou o auditor pegar aquele documento, já está ali tudo bonitinho e entende que você tem esse controle das versões dos seus documentos, tá bom? Isso é para o manual de boas práticas, para o organograma e para todos os procedimentos e registros, tá? Tenha isso, tenha esse cuidado, tá bom? Uma coisa muito comum também que a gente vê nas empresas, às vezes a empresa tem um procedimento muito bem elaborado, tá lá bonitinho, só que isso não é passado para a equipe. Quando o fiscal chega para falar com um dos colaboradores de um determinado setor, a equipe nem sabe da existência desse documento, porque às vezes o treinamento foi verbal, ele nem não tem acesso a esse documento, o responsável que elaborou o POP faz e deixa ele lá no arquivo, na máquina dele, e imprime, fica a pasta lá na sala dele, e ninguém mais tem acesso, só ali quem está ali naquela sala, ou que tem acesso àquela máquina, e pronto. Então, procedimento, gente, a gente faz, não é para nós, é para a empresa inteira. É importante vocês colocarem, ou no computador o qual o colaborador pode ter acesso àquele documento, ele pode consultar em qualquer momento, ou então, se não tiver essa condição, às vezes é uma função qual a pessoa não trabalha com o computador, uma função mais técnica de bancada, algo do tipo, monta uma pastinha, imprime uma cópia, né, coloca lá a cópia controlada bonitinho, com o documento sempre com a versão atualizada, e deixa lá no setor para que ele possa sempre estar conferindo, né, esse documento. O passo a passo é esse, você elabora o procedimento, alguém revisa, alguém aprova, aí você vai estar agendando um treinamento, treina o colaborador, registra que treinou esse colaborador, implementa, daí, supervisionando o colaborador que foi treinado, implementa esse procedimento no setor, né, e registra lá que foi implementado também, tira uma cópia e deixa lá à disposição dele, tá bom? Esse é o resumo do que tem que ser feito em relação a essas documentações aqui, manual, organograma e procedimento, tá? Tem que estar muito bem alinhado, essas coisas têm que estar interligadas, tá legal? Um outro detalhe também que eu costumo, que é muito comum a gente identificar nas empresas, né? Além desses que eu te falei de procedimento. Os treinamentos verbais, né, e fica tudo, muitas vezes, quem faz os procedimentos não necessariamente é quem passa o treinamento. E, às vezes, quem passa o treinamento para o colaborador, o conteúdo que está lá no procedimento para o colaborador, é um colega da área. Isso não está errado, pode ser um colega da área, né? Se ele tiver lá, ele está há anos lá, executa perfeitamente as atividades, não tem não conformidades apontadas no setor, não há problema nenhum. Só que ele tem que fazer esse treinamento com o POP em mãos, porque é igual o telefone sem fio, se ele faz esse procedimento só verbal, acaba esquecendo de um detalhe ou outro, e aí um vai passando para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e sempre vai esquecendo um ponto importante, né? E aí, a hora que a gente tem a inspeção, a gente vem as surpresinhas, e aí a gente quer culpar eles, e a culpa não é deles, a culpa é nossa, né? Os gestores é que são responsáveis por isso, quem supervisiona que é responsável por isso, a culpa não é da equipe, é quem está na supervisão disso, quem coordena tudo isso, que elabora, que tem essa responsabilidade, é que é culpado, tá? Hoje, eu não sabia que o meu funcionário estava fazendo isso, eu treinei ele e tal, o fulano treinou o fulano, mas não foi supervisionado, não foi registrado, não foi
visto se foi passado por completo o treinamento, por isso é bom ter o procedimento lá no setor, e todo treinamento baseado no procedimento que está escrito, tá? Tudo tem que estar escrito. Amanhã pode alguém não estar na equipe, e quem vai chegar no outro dia tem que, tendo o procedimento lá bem escrito, ele vai saber reproduzir cada uma das atividades, né? Sobre orientação, sobre supervisão, mas tudo fica mais fácil, tá bom? Então, fique atento a isso. Vamos lá. Outra documentação. Plano anual de treinamento, né? E treinamentos iniciais também, né? Então, você tem que estar escrito, se você tem lá no seu estabelecimento, tem estabelecimento que tem 70 POP, tem estabelecimento que tem 150 POPs, aí depende do ramo de atividade, né? Mas você tem que fazer uma matriz dos procedimentos de acordo com cada função. Então, um exemplo, eu contratei um colaborador para fazer pesagem. Quais são todos os procedimentos que esse colaborador tem que ser treinado inicialmente para que ele possa executar essa função? Então, tem o de boas práticas, tem o de uso de EPIs, tem o de equipamento, que ele vai utilizar um equipamento para fazer essa atividade, né? E por aí vai. Então, vocês têm que, tem que ter uma matriz de competência direitinho, que identifique quais os procedimentos que você vai dar inicialmente para esse colaborador, antes dele ir para o setor e iniciar qualquer coisa, tá bom? Além disso, é importante vocês elaborarem um plano anual de treinamento, né? Para que você pode estar aplicando periodicamente, ou a reciclagem de algum treinamento que já foi feito, ou um treinamento novo, um assunto novo que vocês queiram abordar, tá? Eu sei que isso é o calo de muita empresa, porque tem empresa que tem o time muito junto, né? E qualquer meia hora que para na empresa para poder fazer um treinamento causa um transtorno total, né? Então, o que eu sugiro? Faça o mínimo, né? Tenta não tenta fazer, faz o bom, não tenta fazer o ótimo, né? Porque eu sei que é complicado, tem empresas que têm 3 colaboradores, né? Não passa disso. É o responsável técnico, o dono e o auxiliar. Então, é muito comum isso, gente. Tem empresa que... Então, cada empresa tem um perfil. E aí acaba esses detalhezinhos ficando, né? O técnico acaba negligenciando isso, fica aquelas informações tudo verbais. A hora que tem uma inspeção, vem aquele relatório cheio de não conformidade imenso, né? E treinamento é algo que fiscal de vigilância pega no pé mesmo, não tem como. E eles não estão errados, né? Não adianta eu vou contratar um colaborador, eu não tenho tempo de treinar ele, por mais que ele já trabalhou em uma outra empresa, de repente, do mesmo segmento, mas eu tenho os meus critérios, eu tenho a forma minha de registrar, eu mando o colaborador lá e registrar a temperatura e umidade. Ele está lá uma ficha, ele sabe usar o termigrômetro, vai pegar o termigrômetro, vai registrar a temperatura de umidade, a temperatura e umidade lá, mas ele não sabe avaliar o que ele tem que fazer caso essa temperatura ou umidade esteja fora da faixa o qual a gente tem que estar trabalhando naquele ambiente, né, e acaba passando. A hora que o fiscal vem ver aquele registro, tem um monte de informação de temperatura e umidade fora da especificação que a gente tem que estar trabalhando, para os produtos que a gente tem lá naquele local, né, e aí, normalmente, quem está recebendo a inspeção vai lá e culpa o colaborador, né, não é culpa dele, não tem treinamento. Às vezes está a mesma informação de cima e embaixo também, né? É muito comum o colaborador colocar as mesmas informações de cima e embaixo. Chega no final do mês, esqueceu de fazer o registro, vai lá e coloca de cima e embaixo. Outra situação também é rasura, né? Aquele documento todo riscado, cheio de rasura. Rasura não é proibido fazer rasura, desde que tenha o bom senso, não seja no documento inteiro, né, mas uma rasura, eventualmente, pode acontecer. Só que o colaborador tem que saber fazer rasura. Existe procedimento de como se fazer uma rasura, tá? Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês, mas tem. Então, assim, tome muito cuidado em relação a isso. Isso é muito comum, principalmente nas pequenas empresas, tá? Que é o nosso grande legado aí, né? As pequenas empresas que movimenta muita coisa para nós,
não é verdade? Então, a gente tem que ter essa atenção. Infelizmente, a qualidade ainda, por mais antiga que ela seja, ainda, para muita gente, é coisas novas, muita gente não conhece, coisas muito simples, ferramentas da qualidade muito simples, conceitos muito simples, que muda todo esse universo e evita muitos transtornos, né? Então, e eu posso estar ajudando vocês, tá bom? Eu vou gravar uma série de vídeos agora com esses temas, e aí vocês vão me acompanhando lá, eu tenho certeza que eu vou poder passar muito conhecimento para vocês aí, eu garanto, tá? Vamos lá. Qualificação de fornecedor, né, para quem trabalha com produtos aí, tem que ter a qualificação de fornecedor lá registrada direitinho, do fornecedor que vocês homologaram, né, seja 1, 2 ou 3, obtenha conhecimento direitinho de como qualificar esse fornecedor, tá bom? É um tema muito bacana para estudar, para se aperfeiçoar, mas isso é imprescindível de vocês terem, tá? Eu até não coloquei junto com a qualificação de fornecedor aqui também, né, antes disso, até me perdoa, eu não escrevi aqui, é a especificação do produto que vocês trabalham, né? Também é importante se você ter definido, descrito quais são as especificações dos produtos que vocês trabalham, principalmente na questão de matéria-prima, né, embalagem, essa parte, se exige muito isso, está muito bem definido. Produto acabado já nem tanto, mas matéria-prima, embalagem, é importante ter muita atenção nesse detalhe, tá bom? Auto de inspeção, né, toda empresa tem que fazer, no mínimo, uma auto de inspeção no ano, né, para poder passar aquele pente fino na empresa e ver se tem algum desvio em algum setor, tanto de documentação, quanto da parte física, né, de processo, fluxo, tudo direitinho, registrar essa não conformidade, não tem problema ser muito, né, o importante é que você registre a não conformidade, dá a devida tratativa para ela, né, a importância que ela tem que ter, tudo direitinho, tudo lá registrado, para que o fiscal possa estar identificando que você, sim, não conformidade todos temos, né, a gente quer um número menor, mas ninguém está livre disso, mas desde, ela tem que estar lá registrada, você tem que dar a tratativa certinha, para que o fiscal, ao confrontar as documentações, possa estar identificando que você tomou as devidas providências, tá bom? Então, fica a dica aí em relação à autodispersão, tá? Registros, né? Eu listei alguns registros aqui que são os principais, né? Óbvio que tem uma série de outros, mas esses aqui são os principais para que você possa, de cara, conduzir a inspeção aí que o fiscal vai estar te pedindo. Controle ambiental de temperatura e umidade, né? De todos os setores climatizados. Controle de temperatura de equipamento, né, às vezes você tem refrigerador, freezer aí, tem alguns, por exemplo, que tem uma estufa, então tem que ter o controle do termômetro que está lá na estufa, e por aí vai, tá bom? Registro de limpeza de todas as áreas e superfície, incluindo dos equipamentos, que é importante vocês terem também. O registro de calibração dos equipamentos de medição, né? Aqui tem o de calibração que a gente faz periodicamente, que nós mandamos alguma empresa fazer o registro de calibração, né? Normalmente uma vez ao ano, depende do equipamento. E tem também a verificação diária, tá? Por exemplo, se você tem lá um equipamento de pesagem, diariamente o colaborador tem que ir lá com o peso padrão, checar, ver se a balança está registrando o peso certinho, né? Para isso existe o procedimento certinho, a gente pode entrar mais detalhe nessa questão da calibração, tá? Para algumas empresas tem não só a calibração, mas aí a gente abriria um leque maior, que tem a parte de validação, qualificação, então é um tema que a gente pode falar em um outro momento, tá? O principal está aqui. Registro de manutenção do equipamento de climatização, tá? É importante saber a troca dos filtros, a higienização dele direitinho. Registro de treinamento, não preciso nem falar, a gente já conversou bastante sobre isso. Registro de entrega de EPIs para os colaboradores, isso é batata, toda inspeção, o fiscal vai pedir para vocês. Checklist de recebimento de mercadoria, tá?
Então, quando vocês recebem mercadoria, tem lá o registro, o checklist do que vocês avaliam quando estão recebendo, registro de reclamação de cliente, registro de retirada de produto a vencer, né? Vocês têm que ter lá o procedimento direitinho, como que vocês trabalham os produtos a vencer. Vocês tiram 30 dias antes, vocês tiram 60 dias antes, tira 90 dias antes, como que é feito esse registro, há um bloqueio no sistema, não há um bloqueio no sistema, como que vocês fazem isso? Tem que ter isso aqui, também é imprescindível que vocês tenham esse cuidado. Esse registro está ligado à questão dos resíduos, né? Lá no programa também a gente vai ter bem definido isso, juntamente com o POP, né? Então, tem empresas que apresentam só o programa de gerenciamento de resíduo, que é o que trata mais os tipos de resíduo e tudo, e não faz o procedimento. A gente precisa de ter o procedimento junto ao programa, porque é lá no procedimento que vai estar escrito, em particular, quais são as tratativas, né, da destinação de resíduo, com essa parte dos produtos a vencer, é um resíduo, né, não deixa de ser um resíduo, né, até o vencimento não, mas a partir do momento que você reprovou, ele já é um resíduo, né, mais que ele, vamos supor, vocês tiram o produto 30 dias antes do vencimento, já vai reprovar ele lá no sistema e vai segregar ele na área de não conforme. Embora ainda tenha 30 dias de validade, o fato de você ter feito toda essa tratativa, ele já passa a ser um resíduo, né? Então, ter cuidado com relação a isso. Registro de devoluções e avarias, registros das não conformidades e as tratativas dela, e a coleta de resíduos, tá? Esses são os registros principais que eu vejo que vocês, qualquer empresa, independente da área, tem que estar aí em mãos para poder apresentar para a inspeção, tá? É óbvio que vai ter uma série de outros de registros especiais, né, para cada uma das empresas. Uma empresa que trabalha com produto controlado, ela vai também ter a escrituração dos produtos controlados. Existe o registro de notificação compulsória, né? Então, assim, tem uma série de outros registros mais particulares de cada um dos ramos de atividade que eu não entrei em detalhe aqui. Aí a gente pode, de repente, estar conversando em um momento especial, um caso mais pontual. Vocês deixam uma mensagem aqui, eu vou ver como que vai repercutir tudo isso, e aí isso me ajuda, né, a desenvolver outras temas aí para que a gente possa estar abordando e ajudando vocês, levando conhecimento para vocês, tá bom? Então, qualquer assunto que eu não tenha falado aqui, deixa uma mensagem para mim, que eu vou responder para vocês o quanto antes, tá bom? No mais, era isso que eu queria passar para vocês de conhecimento. Eu espero ter colaborado, né? Me acompanhe aí nas redes sociais também, deixe as mensagens de vocês, entre em contato. Eu tenho certeza que eu posso estar ajudando em diversos temas aqui que a gente falou, né? Pode ser 1, 2 ou 3 ou 4, a gente faz um trabalho legal aí com vocês e ajuda a implementar a garantia da qualidade como ela tem que ser, que é o que eu amo fazer, e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? E logo mais eu vou estar disponibilizando aí algo para vocês, tema bem bacana. Um abraço e até mais.